Olá, muito bom tê-los aqui, vê-los, e você que nos acompanha pela transmissão, que Deus possa abençoar a sua vida. Muito bom nós podermos reunir aqui novamente, em nome do Senhor Jesus, e este é o local que Deus tem nos dado. A gente fica feliz pela presença de vocês aqui. Devagarzinho nós vamos tomando aí o nosso ritmo de encontro, e é muito bom tê-los nesse momento. E hoje feliz mais do que nunca, porque essa celebração ela tem um tema especial, é um tema voltado por causa do Dia da Criança. Né? Nós somos desafiados a pensar hoje um pouquinho. Eu queria deixar rapidamente um recado para você, talvez você não saiba disso, uma curiosidade. Em 1925, foi proclamado em Genebra o Dia Internacional da Criança, durante a Conferência Mundial de Bem-Estar da Criança. E então eles escolheram naquela ocasião o dia 1º de junho. Por isso que em muitos países, no dia 1º de junho é o Dia das Crianças. Só que isso foi em 1925. Só que no Brasil, um ano antes, em 1924, o Brasil aprovou uma lei, e essa lei, então, veio da Casa Legislativa e foi decidido dia 12 de outubro como o Dia da Criança. Então, é por isso que, apesar da decisão de 1º de julho, o Brasil ele tem de 1º de junho, o Brasil tem o dia 12. Então, foi essa a questão. E tem mais algumas coisas aí que passam pela decisão. Então, amanhã, dia 12, no Brasil, é o dia onde nós celebramos, comemoramos. E o que é comemorar o Dia da Criança? Tem várias frentes para isso. Honrar, né, lembrarmos da nossa responsabilidade, cobrarmos políticas de proteção, e por aí tem várias frentes, né, educacional, de saúde. Então, nós estamos hoje nesse lembrete que o dia 12 é amanhã. Você já foi criança, eu ainda sou um pouco, e eu espero que você possa, nesse culto de hoje, aprender. A gente tem muito a aprender com as crianças mesmo, e o próprio Senhor Jesus nos ensinou sobre isso. Então, a gente tem hoje, durante a programação, várias inserções de vídeos das nossas crianças, que vão nos abençoar ricamente, diretamente. Então, eu convido você a ficar atento. Sempre nós vamos chamar um vídeo aí, e a gente vai começar, inclusive, essa celebração com as crianças nos pautando, tá bom? Queria chamar a atenção e vamos começar a nossa celebração com esses 2 vídeos aí. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso e ficou indignado, ele lhe disse: Crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Marcos 10, 13 e 14. Boa noite, igreja. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela vida das pessoas que estão participando desse culto. Abençoe a todos com muita saúde e paz. Que o Senhor cuide de todas as crianças da igreja, de Brusque e do mundo inteiro. Eu te agradeço e oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Feliz Dia das Crianças. Feliz Dia das Crianças. Vamos colocar de pé, vamos louvar o Senhor. Fico muito feliz em ver os nossos pequenos participando diretamente na celebração. E aí está o pessoalzinho da nossa em casa. Você que tem ainda seu filho, ainda não está participando, nós convidamos você para estar participando também toda semana com a gente. É bem divertido, né, João? Hoje tem surpresa novamente e nós queremos nos alegrar junto com eles. E nós queremos também nessa manhã compartilhar a nossa vida com vocês. E o Senhor nos ensina a gente repartir isso. Que possa ter paz em nosso olhar, que possa ter
amor e nossos gestos que nós possamos sempre transmitir para quem está do nosso lado. Mesmo assim, com essa limitação, um pouquinho de espaço, nós conseguimos transmitir o amor de Jesus. Vamos louvar o Senhor? Que seja bênção minha vida em tua vida, que haja paz em meu olhar, em teu olhar, seja constante o fluir do Espírito em mim, em ti, em mim, em ti. Que seja bênção minha vida em tua vida, que haja paz no meu olhar, em teu olhar, seja constante o fluir do Espírito em mim, em ti, em mim, em ti. Abundante amor, abundante amor, abundante graça, abundante amor, abundante graça, estejam sempre fluindo em nosso meio. Abundante amor, abundante amor, abundante graça, abundante amor, abundante graça, estejam sempre fluindo em nosso meio. que seja bênção minha vida em tua vida, que haja paz no meu olhar, em teu olhar, seja constante o fluir do Espírito em mim, em ti, em mim. Mais uma vez, que seja bênção, que Seja bênção minha vida em tua vida, que haja paz no meu olhar, em teu olhar, seja constante o fluir do Espírito em mim, em ti, em mim, em ti. Abundante amor, abundante amor, abundante graça, abundante amor, abundante graça, estejam sempre fluindo em nosso meio. Abundante amor, abundante amor, abundante graça, abundante amor, abundante graça, estejam sempre fluindo em nosso meio. Glória a Deus. Se deixar de sonhar, a esperança se esvai. Sem gratidão, perde-se a fé. sem trabalhar na esperança e achar na vida a criança Que corre dentro de nós, em vão trabalho será. Se deixar de sonhar, se deixar de sonhar, a esperança se esvai. Sem gratidão, perde-se a fé. sem trabalhar na esperança e achar na vida a criança Que corre dentro de nós, em vão trabalho será. Teu trabalho, ó Senhor, possa em nós frutificar esperança e gratidão.
almeja. Diante da vida, a postura correta nós vamos tomar. Se deixar de sonhar, se deixar de sonhar, a esperança se esvai. Sem gratidão, perde-se a fé. Sem trabalhar na esperança e achar na vida a criança que corre dentro de nós, em vão trabalho será. Teu trabalho, ó Senhor, possa em nós frutificar esperança e gratidão. Com os teus sonhos sempre almeja. Diante da vida, a postura correta nós vamos tomar. Diante da vida, a postura correta queremos tomar. Diante da vida, a postura correta possamos tomar. Agora junto com a gente assim. Lê, lá, iê, lá, lá, iê. Lê, lá, iê, lá, lá, iê. Lá, iê, lá, iê, lá. Que nós possamos sempre tomar a postura correta diante do Senhor. Vamos orar? Senhor Jesus, agradecemos, Pai, por essa oportunidade que nós temos de nos expressarmos ao Senhor e que nós possamos a cada dia, Pai, ser como as crianças, Pai. Que nós possamos nos aproximar cada vez mais do Senhor, como o Senhor nos ensina, Pai, pela Tua palavra. Nós entregamos a nossa adoração neste momento ao Senhor. É o nosso desejo e sempre, Pai, estar adorando ao Senhor em todo o tempo, Pai. Por isso nós oramos com alegria em nosso coração nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode sentar e nós temos mais um vídeo nesse momento. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe. Isso é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Efésios 6, do 1 ao 4. Amém. Mais um recadinho aí dos nossos filhos. E por falar em filhos, eu queria chamar o Léo, que já não é mais criança, mas continua sendo nosso filho querido. E o Léo está aí, para nossa alegria, está de volta, passando o tempo conosco aí, que Deus nos presenteou nesse tempo que iremos passar com o Léo. Então, Léo, eu queria dar uma palavrinha aí para vocês, para a igreja, que sempre esteve orando por ele, né? Olá, pessoal. Bom ver vocês. Oi. Legal. Eu sou o Leonardo, passei um tempo fora e para quem não me conhece, eu estava estudando ali um mestrado na área de discipulado. Então, nos últimos 2 anos eu fiquei em contato com a igreja só por vídeo, né? Então, tem algumas caras que eu não conheço, mas é muito bom conhecer todos vocês e rever aqueles que, né, eu já conhecia. Muito obrigado a todos pela oração, né, pelas ofertas, isso tudo foi muito importante. E vocês, com certeza, fazem parte dessa caminhada, né, dos meus últimos 2 anos. Para quem quer que eu conte aí, vocês vão estar mencionados como um suporte de Deus, assim. Então a gente vai ter um tempo aí nos próximos, né, as próximas semanas para nos atualizarmos uns dos outros aí, vai ser muito, muito legal. De qualquer forma, bom ver vocês. É interessante, Léo, fica aqui, vou orar por você.
O Léo ele veio com um projeto bem definido, que em breve a igreja vai saber, diretamente com o pastor Vladimir, e a gente fica feliz por esse privilégio. Eu queria chamar o pastor Vladimir. Vem cá, pastor, ore pelo Léo, e você possa também abençoar o Léo nessa oração, acompanhando o nosso querido irmão pastor Vladimir. Léo, é muito bom tê-lo aqui conosco, tá? Pode acreditar nisso. Abaixa aqui, pastor. Vamos orar? Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, en esta hora te damos las gracias por tu Santo Espíritu acompañarnos en este día, Señor. Queremos darte las gracias por el regreso, el retorno de Leo, Señor. Creemos que él es un misionero, un hijo tuyo, un obrero, Señor, importante, útil en tus manos. Y en esta hora, Señor, te suplicamos, tu iglesia, Señor, te ruega por su vida, para que tu Espíritu Santo sea fluyendo en él, Señor, para que él lleve a cabo con éxito ese ministerio que tú has dispuesto para su vida. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús y te damos las gracias. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Léo, Deus abençoe você. E nós teremos uma oportunidade de estarmos trazendo uma fala do Léo para ele explicar, contar algumas histórias e também explicar o que Deus está fazendo na vida dele e fará em nome do Senhor Jesus daqui em diante. Ok, hoje nós estaremos trabalhando o tema da criança, conforme está projetado aí. O tema que nós queremos lidar é a condição da criança diante de Jesus. A condição da criança diante de Jesus. E nós teremos um texto básico para iniciar, que é Marcos capítulo 9, a partir do 33. E eu queria que você acompanhasse essa leitura e que hoje essa leitura será feita na voz também de uma criança, em um vídeo que estará nos abençoando aí. Então acompanhe a leitura de Marcos capítulo 9, a partir do 33, aí com você. Chegaram a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes: o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se Jesus, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles, pegando-a nos braços, disse-lhes: quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe, não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Marcos 9, 33, 37. É isso aí. Relato impressionante, porque tem vários detalhes aqui que a gente pode aprender. A palavra está dizendo que Jesus estava chegando no local onde ele costumava ir. Jesus tinha uma casa em Cafarnaum. E quando ele estava chegando, então, ele, sabendo que os seus discípulos discutiam quem era o maior do reino de Deus, Jesus pergunta para eles o que eles estavam discutindo no meio do caminho. E é interessante que tem vários gestos aqui de Jesus que eu queria chamar a atenção sua, porque me chamaram a atenção esses gestos. Tudo começa com o constrangimento da pergunta de Jesus. Jesus, ele faz aquela pergunta e o que ele recebe de resposta é um silêncio. O silêncio foi a tentativa de camuflar a vergonha daqueles adultos, daqueles seus discípulos. Mas eu acredito que você consegue imaginar que mesmo no silêncio, aqueles homens devem ter trocado olhares entre eles e denunciando toda a situação, porque o que acontece é que há um constrangimento ético, que eles tinham vergonha de falar quando Jesus pergunta,
e eles ficam em silêncio, e aquele silêncio, por certo, gritava dentro daqueles moços ali, de forma muito intensa. Aquele silêncio denunciava o quanto eles estavam constrangidos por dentro, e isso batia muito forte na consciência deles. Assim como uma criança que com os olhos falam que fizeram algo errado, você já teve essa experiência, né? A criança, ela comunica com os olhos quando ela fez algo errado. Da mesma forma, esses adultos aqui, esses homens crescidos, eles estavam infantilizados nas questões de poder. Quando nós olhamos para esse gesto de Jesus, né, no aspecto da época, a gente vai ver que Jesus sempre foi surpreendente. Jesus foi extremamente sábio nos seus ensinamentos e nas suas aplicações. E aí eu queria trazer você para o texto. Que lições nós podemos aprender com esse gesto de Jesus, que começou com a pergunta, os ensinos, os comportamentos de Jesus em relação à criança. Porque o foco aqui, o texto começa Jesus fazendo a pergunta, mas o foco vai, a aplicação do que ele quer falar, o foco vai para a criança. E eu vejo aqui 3 posturas, pelo menos, que eu queria destacar hoje, que me chama a atenção de como Jesus vê a condição da criança. Que atitude Jesus toma, do qual nós podemos tirar lições para nós. E eu vejo que Jesus tem um gesto, ele chama a criança para junto de si. Jesus a abençoa, se você for ler o contexto nos outros escritos. Jesus acolhe a criança e ele nos convida a refletir sobre os cuidados e atenção que as crianças merecem de nós. E eu queria então destacar pelo menos 3 gestos que estão no detalhe dessa narrativa. O primeiro gesto é Jesus, tomando a criança, colocou-a no meio deles, verso 36. Jesus pega a criança e coloca no meio dos discípulos. Aqui está o primeiro detalhe que me chama a atenção na narrativa. Jesus pegando uma criança e colocando entre adultos, eram seus discípulos, todos crescidos, e esses discípulos estavam discutindo acerca de quem seria o maior no reino dos céus. O texto é claro dizer que eles discutiam isso. E você, quando vai ler Mateus capítulo 8, que narra essa mesma história, eu queria ler esse texto com você, de Mateus, vai ser projetado aí. Você vai ver que tem alguns detalhes interessantes nessa narrativa de Mateus. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando a criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde, como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. Este gesto de Jesus é extremamente intrigante, pelo menos para mim. Quando a discussão de quem seria, diante da discussão de quem seria o maior, Jesus apresenta um parâmetro completamente fora. Um parâmetro completamente sem base para o pensamento daqueles seus discípulos. Eles estavam discutindo quem seria o maior. E Jesus vem e traz uma criança e traz uma referência fora do seu parâmetro, ou do parâmetro deles, sobre o que é ser maior. Naquela época, amados, a criança não tinha valor nenhum diante do status social. Elas não eram nem contadas. As crianças não tinham
nenhum status de poder que pudesse ser desejável. Uma criança não era poderosa. Uma criança não era exemplo de alguém que tivesse o poder da decisão. E Jesus vem e faz um gesto extraordinário, porque, ao contrário, o adulto era o padrão elevado de ser, de poder, de identidade enquanto ser humano, não uma criança. Uma criança, como já dissemos, não era contado, o valor da criança era praticamente nulo, ainda mais se fosse uma menina. Amados, Jesus vem, chama uma criança e diz que todos deveriam ser como aquela criança. Não vamos esquecer o contexto. Eles estavam discutindo quem seria o maior entre eles e mais, o maior no reino dos céus. Jesus traz essa criança, insignificante aos olhos do mundo, insignificante porque ela não tem expressão nenhuma desejável de poder. Por isso que a palavra humilde vem aí. Uma criança diante de um poder elevado, ela é extremamente humilde, porque ela não tem poder nenhum. Ela está no subsolo vamos chamar, do padrão de poder. E Jesus apresenta a criança uma humildade em vez de arrogância, em vez de poderosos. Amados, e é extremamente interessante que havia uma intriga entre eles por disputa de poder, e eu quero trazer aqui, como sempre acontece conosco. Somos competitivos e sempre desejamos ter controle completo das nossas ações. É assim comigo, é assim com você. Nós somos extremamente competitivos e nós desejamos ter controle completo das nossas ações. E esse ato de Jesus serviu de alerta. Esse ato de colocar uma criança no meio de pessoas competitivas serve de alerta. O ato de Jesus colocar uma criança que não se conta no meio de pessoas desejosas de serem maiores serviu de alerta para nós, e esse alerta é: no relacionamento entre vocês, não queiram ser o maior. Entre vocês, o parâmetro é outro. Não queiram ser aqueles que sejam a razão da decisão, da discussão. Aprendam com constrangimento de não ser. Você não é o centro. Amados, essa é uma lição muito importante de alerta que eu vejo nesse texto. Que entre nós, entre os discípulos de Jesus, nenhum de nós precisa desejar, querer ser o maior, porque esse não é o nosso padrão. E você que é de igreja sabe que muitas vezes as discussões que surgem na igreja é de quem tem razão sobre as questões. A igreja é de todo mundo. E muitos se sentem muita vontade para dar o seu palpite, e muitas vezes querem mesmo. Nós queremos assim, nós somos competitivos. E o primeiro exemplo que eu vejo de Jesus de trazer nesse gesto, trazer a criança no meio dos seus discípulos, é: olha, você não é o centro. Cuidado, não queira ser o maior. Engraçado que Jesus ainda vai dizer nesse contexto de Mateus, ele diz assim: quem recebe uma dessas crianças, em meu nome está me recebendo. Eu vejo aqui uma outra lição rapidamente, eu queria passar por ela, é que nós também podemos ver, e na verdade nós precisamos dar, nós precisamos permitir interação com crianças. Amados, participar do mundo da criança e permitir que elas estejam próximas de nós, sinalizarmos para elas a nossa presença. Nós já falamos aqui sobre o perigo que acontece de uma criança que cresce, por exemplo, com pais ausentes, seja a mãe, seja o seu pai. Crianças que crescem com seus progenitores ausentes. Nós sabemos a grande
o grande impacto negativo na mente, nas emoções de uma criança. Termos criança entre nós é a didática de Jesus para nos fazer, sabe, ficar alerta contra essa tendência que temos de sermos grandes e cheios de razão. Valores simplesmente desprezíveis no reino de Deus. Ter razão, ser grande, ser o maior, são valores que não contam no reino de Deus. Então, termos entre nós crianças que nos embaraçam, é para chamar a nossa atenção, o nosso alerta. Amados, se nós entendermos isso vai fazer toda a diferença para nós. Isso vai fazer toda a diferença para nós. Engraçado se a expressão do texto que Jesus colocou uma criança no meio dos discípulos. Eu acho interessante é que Lucas, quando narra essa história, nós já lemos a história em Marcos, lemos um pedaço dessa história em Mateus, e é tão importante que Lucas vai narrar essa história. E quando Lucas narra essa história, é interessante que ele traz detalhes que eu vou ler, com um detalhezinho interessante também nessa narrativa. Se Jesus coloca a criança entre os seus discípulos, Lucas vai dizer que, primeiramente, ele coloca a criança em pé ao seu lado. E esse gesto me chamou a atenção. E eu queria compartilhar com você Lucas 9, a partir do verso 46, que esse segundo momento, em pé, Jesus coloca a criança em pé ao seu lado. Começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, tomou a criança e a colocou em pé ao seu lado. Interessante esse detalhe. Para mim é instigante Lucas mostrar esse movimento de Jesus colocar primeiramente a criança em pé ao seu lado. Por que para mim isso é interessante? Porque simplesmente estar em pé ao lado de Jesus era um sinal de reconhecimento e até mesmo de autoridade. Estar em pé ao lado de Jesus significava para aqueles que estavam vendo, olha, eu reconheço essa criança dignamente. E eu lembrei de um texto que talvez nos ajude a entender isso. Porque estar ao lado em pé significa autoridade. E o exemplo que nós temos é do próprio Cristo. Atos 7, 55 e 56 diz assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Amados, e nós sabemos o contexto de Estevão. Estevão estava ali sendo apedrejado, vai ser o primeiro mártir do cristianismo, porque ele falava do senhorio de Jesus Cristo. E Jesus vem então, pega uma criança e coloca do lado dele em pé. Em outras palavras, Jesus está empoderando quem não seria exemplo de poder. Jesus está empoderando quem não teria capacidade nenhuma para estar em pé enquanto autoridade. Jesus está chamando a atenção sobre o verdadeiro empoderamento. Não podemos esquecer a primeira verdade, que é a humildade. Jesus colocou entre eles e falou: olha, siga o exemplo dessa criança. Ela não é nem contada. Amados, eu fiquei pensando sobre Jesus está chamando a atenção para do que seria o padrão do reino de Deus. E qual é essa atenção? Jesus está chamando a atenção
de que o padrão do reino de Deus não é a força, não é a virilidade. Jesus está chamando a atenção que o padrão do reino de Deus é a humildade e a dependência. Consciência de entrega ao cuidado supremo, como uma criança. Uma criança que se entrega. Uma criança que vê no adulto, principalmente do seu progenitor, dos seus pais, daqueles que cuidam deles. A criança vê a segurança de estar perto de quem a conduz. Amados, uma criança é um ser inteiramente dependente. E por isso a sua entrega confiante ao cuidado é algo que serve de exemplo e de paradigma para todos nós, especialmente no nosso relacionamento com o Senhor Jesus. No nosso relacionamento com o Senhor Jesus, precisamos ser igual a criança. Confiar plenamente, mesmo discordando, né? Porque nós somos crianças birrentas. Você sabe a diferença da criança birrenta e da criança que está amadurecendo no sentido da sua criancitude. Amados, Jesus, ele nos dá esse paradigma, esse exemplo. É interessante que Jesus, ele também vai destacar o valor e a dignidade da criança. A criança é inteiramente digna enquanto ser. O seu valor é totalmente da própria vida. Naquela situação, a criança era quase que um ser incompleto. Ele viria a ser alguém. O que Jesus está dizendo, não. A criança, ela tem a dignidade da própria vida. Traduzindo hoje, toda a vida humana importa. E isso inclui a criança. Amado Jesus, então, ele está nos comunicando muito com esse gesto de colocar a criança em pé ao seu lado. E Lucas traz isso de uma forma muito interessante. Então, a gente vê Jesus com os gestos de colocar a criança em pé ao seu lado, colocar a criança no meio dos seus discípulos. E, por fim, eu quero destacar mais um detalhe do texto. Jesus vai pegar essa criança nos seus braços. É o terceiro ponto, nos braços de Jesus. Acolhimento, proteção. E tomando a criança, colocou-a no meio deles, pegando-a nos braços. Sabe por quê, amados? Jogar uma criança no meio de adulto não traz segurança para nenhuma criança. Jesus está pegando essa criança no colo para dizer o seguinte: olha, eu preciso proteger essa criança, porque tem muito adulto que não sabe lidar com a criança. Então eu pego ela no colo. Eu sei que eu estou pregando para adulto, mas ó criança, Jesus é seu maior protetor. Criança, Jesus te pega no colo. Jesus te protege de coisas que nós adultos, infelizmente, somos promotores, que são ruins para você. Amados, isso é muito lindo. Jesus está comunicando muita coisa com esse gesto. Cuidado, amparo, do tipo assim, tratem as crianças como eu estou tratando, com aceitação, com acolhimento. Amados, eu fiquei pensando nisso, que Jesus se importa com a criança. Jesus se revela às crianças. E eu quero chamar a atenção para isso. Uma criança tem competência em sua alma para ter uma experiência com Jesus. Aqui é uma chave importante para nós. Uma criança, ela não é desprovida de ter experiência com o Senhor Jesus. Ela tem uma alma completa. E ela tem capacidade espiritual de ter experiência com o Senhor Jesus na intensidade que ela precisa. Nós muitas vezes não temos essa dimensão, achamos que as crianças não têm a capacidade de ter experiência com o Senhor Jesus. Amados, Deus se revela às crianças. Uma criança, ela tem competência em sua alma
para se relacionar com o Senhor Jesus. Então, o que fica para mim, quando Jesus coloca essa criança no meio de adultos, e ele pega ela nos braços, fica para mim é do tipo assim: por favor, meus discípulos, sejam instrumentos que eu possa estar perto dela, que entre vocês eu esteja segurando sempre uma criança, cuidando de uma criança. E aí quando você vê Marcos 10, que está narrando a sequência desse texto, Marcos 10, a partir do 13, diz que algumas pessoas traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os seus discípulos adultos, né? O que eles faziam? Eles os repreendiam. E quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a minhas crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Você quer provocar a indignação de Jesus? Trate a criança de forma diferente do que ele gostaria que ela fosse tratada. Amados, Jesus ficou indignado dos discípulos dele fazer uma barreira ou tentar fazer uma barreira para que as crianças viessem até ele, para que ele tocasse nessas crianças. Amados, quando a criança tem experiência com Jesus, quando Jesus toca na alma de uma criança, quando Jesus se aproxima e ela está desembaraçada diante de Jesus. Desembaraçada no espanhol é complicado, né? Quando ela está livremente diante de Jesus, os efeitos da sua vida são extraordinários. Quando Deus fala a uma criança, amados, quando ela tem experiência com Jesus, os efeitos na vida dela são extraordinários. E eu fiquei pensando que na Bíblia nós temos várias histórias de crianças, meninos, meninas, que tiveram a experiência com Deus, e isso foi tremendamente impactante. Eu lembrei de alguns. Samuel foi um dos maiores líderes da história de Israel, como profeta, como sacerdote. E Samuel foi chamado ainda criança, ao ponto de que o sacerdote o adulto demorou a entender esse processo. Amados, quando uma criança tem experiência com o Senhor Jesus, ela transforma o meio. Davi, o maior rei da história de Israel, foi chamado enquanto criança. Amados, e aquela história que nós lemos aqui dias atrás, da menina escrava, que nem nome nós sabemos dela, a menina que foi instrumento de Deus para a cura de Naamã. E quem era Naamã? O maior guerreiro do exército sírio da sua época. Uma criança é usada por Deus para transformar a vida de grandes pessoas. E eu fiquei pensando em algo extraordinário. João Batista, que Jesus fala que ninguém foi maior do que João Batista. João Batista, ainda no ventre da mãe dele, foi impactado pelo Espírito de Deus. Só pela presença da mãe de Jesus com Jesus no seu ventre. Testemunho que há, inclusive, uma revelação poderosa de Deus espiritual, mesmo no ventre de alguém. Eu quero dizer para a criança, você não é equívoco. Se você nasceu, você está viva, você não é equívoco, minha criança. Tem adultos aqui que têm dificuldade até hoje na sua fase adulta, porque acham que é um equívoco o seu nascimento. Amados, quando Deus fala a uma criança, os efeitos são extraordinários. E eu fiquei pensando
naquela criança que é instrumento de entrega da multiplicação dos pães e dos peixes. Era um menino. Os adultos estavam perdidos. Jesus encontra um coração de um menino que entrega tudo e ele multiplica pães e peixes. Amados, não podemos, de maneira alguma, achar que podemos controlar o poder de Deus na vida de uma criança. E muito mais, nós negligenciarmos que quando Deus age na vida de uma criança, muda toda a história. E eu queria terminar então com algumas aplicações. A primeira é essa aí. Na verdade, eu queria pensar o seguinte, sobre a postura de Jesus. Pensa nos gestos, antes de nós colocarmos em tela. Pensa no gesto. Jesus tem um gesto de colocar a criança em pé ao seu lado, reconhecimento. Jesus coloca no meio dos seus discípulos. E Jesus pega no braço, segura. E eu fiquei pensando em algumas coisas que a gente pode aprender. E aí sim eu quero compartilhar com vocês isso aí. Primeiro, a referência de poder no reino de Deus não é a força, não é a virilidade ou a capacidade pessoal, mas humildade, entrega e dependência. É o desenvolvimento da postura do serviço. Amados, no meio da gente, a referência de poder nunca será ser servido, nunca será dar ordem, nunca será ter razão. Isso não é parâmetro para nós. É humildade, entrega e dependência. Por isso, o que edifica a igreja são os serviços dos dons repartidos. Uma outra aplicação, e essa para mim é muito interessante, amados. A vida da criança é tão digna e inteira enquanto ser, enquanto pessoa. E deve ser cuidada com atenção e interatividade, respeito à sua estrutura emocional e cognitiva. Amados, lamentavelmente, nós estamos perdendo isso aqui. Ou nós idolatramos a criança, colocamos ela numa condição que ela não tem condição de segurar, ou nós menosprezamos uma criança. A criança, ela tem limitações cognitivas. E nós, muitas vezes, queremos que elas tenham ou sejam apresentadas ao mundo que elas não dão conta. Por pais ausentes, crianças estão assumindo responsabilidades que não deveriam ser delas. E mais, a ausência de pais, muitas vezes, indica que nós não estamos dando dignidade à criança, respeitando a fase, cada faixa, né, a sua fase de crescimento, a sua faixa. E aí o negócio é complicado, porque muitas vezes nós temos crianças assumindo responsabilidade e adultos infantilizados, que não assumem seu papel. Com Jesus nós aprendemos que a vida da criança é tão digna, é tão inteira, que nós precisamos cuidar dela com interatividade. E aí eu quero, já finalizando, lembrar isso aí. O jeito como trata uma criança dignifica e honra a Deus. Jesus se importa em nos dar o exemplo da postura correta diante da criança. E qual é a postura correta diante da criança? Você consegue, vendo Jesus, gritar com a criança? Você consegue imaginar do que você conhece do texto de Jesus? Você imagina que Jesus gritaria com a criança, cala a boca, você não sabe nada? Você consegue imaginar esse tipo de educação com Jesus? Ele bater na mesa e falar, me respeite, quem manda aqui sou eu, sou seu pai, sou sua mãe. E como nós fazemos isso? Só pela misericórdia de Deus. Senão o Leonardo nem estaria aqui. É pela misericórdia de Deus. Nós ainda achamos que podemos
tratar os nossos filhos, ou quem está sobre a nossa autoridade, vamos chamar o nosso cuidado, com parâmetro errado. E tem adulto que cresce a vida inteira prisioneira, porque a referência de paternidade, a referência de maternidade foi prejudicada porque uma insanidade entrou na relação. O jeito como eu trato uma criança dignifica e honra a Deus. Tem muita gente que tem dificuldade de aceitar Deus como pai, justamente porque o pai foi um crápula, foi um insensível, não teve nenhuma sensibilidade. Que entre nós seja diferente. Que entre nós, toda vez que a gente vê uma criança, a gente vê Jesus segurando ela no colo. E eu duvido se eu e você, se vermos Jesus segurando a criança no colo, eu vou dizer para ela, você é um vagabundo, você não vale nada. Eu vou acabar com você. Duvido. Alguém faria isso aqui entre nós? Que Deus tenha misericórdia, né, amados? Talvez você ouviu isso na sua vida. Jesus vai te pegar no colo, adultão aí. Vai pegar um adulto pesado, mas vai pegar no colo e vai voltar lá no tempo de criança e vai cuidar disso. E eu queria dizer, já finalizando, amados, por último aí, isso aqui para mim é muito importante. Quando eu vejo isso no texto. A alma de uma criança é plenamente competente para experimentar o amor de Jesus com integridade. Temos o privilégio de sermos instrumento de Deus, de aproximá-las de Jesus. Amados, isso é um privilégio para mim e para você. Nós que somos pais, ou somos cuidadores, ou estamos numa igreja, que podemos ser auxiliares um dos outros na criação dos nossos filhos. Termos o privilégio de aproximarmos as crianças nos braços de Jesus. Por que nós fazemos isso? Exemplo de Jesus, mas porque uma criança, ela tem plenamente capacidade em sua alma para experimentar o amor de Jesus. Amados, se nós entendermos isso, isso vai fazer diferença com as nossas crianças aqui e com as crianças do condomínio, com as crianças da rua, com as crianças da escola. Como que muitas vezes no condomínio eu amaldiçoo a criança do vizinho. Acho que elas perturbam demais. Mas tem muita coisa para a gente aprender com esse texto. Eu quero finalizar para a nossa comunidade. A nossa comunidade tem um grande desafio. Replicarmos os gestos de Jesus e sermos agentes que facilitam as crianças se achegarem a Jesus. Amados, nesses tempos difíceis, Deus tem nos ajudado a pensar sobre isso. E aí Deus nos deu uma estratégia. Simples, mas quando adultos com a sensibilidade de pais tementes a Deus, resolveram colocar a cara. Aí nasceu Em Casa Kids. E nesse momento eu queria honrar a vida do Fernando e da Carol, e do próprio Ministério Em Casa, que se abriu para isso. Nesses tempos difíceis, Deus nos deu a estratégia do Em Casa Kids. Parceria da nossa igreja com as famílias. Mas o nosso desejo é que não fique só nas famílias da nossa igreja. A gente quer expandir isso, porque o mundo virtual nos permite fazer isso. Amados, dentro dos nossos desafios, está que as nossas crianças se encantem com Jesus. Que tenham experiência pessoal com Ele. Se você conseguir ler no rodapé dessa lâmina, esse é um desafio para a igreja, o amor de Deus entregue a todas as faixas etárias. Cada ministério dessa igreja tem desafiado a entregar o amor de Deus onde puder entregar a todas as faixas etárias dessa igreja. As crianças da nossa igreja, da nossa comunidade, não é menos importante do que você, adulto.
Nós não excluímos a criança do salão na hora do culto para que você ouça a palavra de Deus. Não é isso. Quando nós pudermos retornar, e vai demorar um tempo ainda, por isso que em casa, Kids é importante. Nós não tiramos as crianças do salão para que você fique confortável. Não, nós tiramos do salão porque eu sou incompetente de comunicar numa linguagem que atinge o coração delas. Eu não tenho isso. Eu sou pastor de adulto. Graças a Deus, essa comunidade tem pessoas que têm pastoreio com crianças. E eu peço a Deus mesmo que Jesus mande estratégias corretas para abraçarmos as nossas crianças, seguindo esses 3 gestos de Jesus. Em pé ao seu lado, colocando no meio, segurando-as no braço. Que assim seja entre nós. E eu quero agradecer a todas as crianças da nossa igreja, que fazem parte da nossa casa aqui. Eu quero dizer a vocês que vocês são um presente de Deus para todos nós. João está representando aqui as crianças hoje presencialmente. Depois você fala com elas. Vocês são um presente de Deus para todos nós. E eu queria que você ouvisse alguns recadinhos dessas crianças aí. E Deus possa abençoar você enquanto você presta atenção aí no que os nossos filhos estão nos dizendo. Todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Quando eu tiver medo, porém confiarei em ti. Salmo 56:3. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que tudo o que nele quer não pereça, mas tenha vida eterna. Que nada de mal venha acontecer, em nome de Jesus. Amém. Assim como uma flor se abre com a brisa, restaura no Senhor, com graça nos abriga. Assim como um sorriso abraça uma dor, restaura no Senhor, com teu rio de amor. Restaura no Senhor, como fonte no deserto, transborda nosso leito, teu oásis seja perto, me faz crescer, queremos Senhor, crescer e viver. Assim como a criança corre para a vida, restaura no Senhor, nos guarda da fadiga. Mesmo que chorando, lançamos a semente, restaura no Senhor, o coração e a mente. Restaura no Senhor, como fonte no deserto, transborda nosso
Amado Deus, nós entregamos a Ti com gratidão a vida de cada um dos nossos filhos, das crianças que o Senhor tem colocado entre nós. Ó Deus, e possamos crescer como essa oração, restaurados, renovados, ó Deus, cheios da graça do Senhor Jesus. Nos ensine a crescer, ó Deus, com essas crianças, para o Teu reino, para a Tua glória. Queremos abençoá-las como o Senhor sempre fez. E nos ensine a ser a igreja que entrega o Teu amor a todas as faixas etárias, inclusive as crianças. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Ok, essa mensagem do Dia das Crianças. Feliz Dia das Crianças para você. Que Deus abençoe. Dê um abraço aí na criança mais próxima que você tiver, né? Até amanhã, que Deus possa comunicar através de você, do seu abraço, o amor do Senhor Jesus, tá bom? Fique na paz do Senhor Jesus. E antes, porém, eu queria só lembrar você rapidamente que no dia 25 de outubro, às 11 horas, nós teremos assembleia aqui na nossa igreja. Você que é membro da nossa casa, você precisa estar atento com relação a isso. Reserve esse dia assim que nós terminarmos a celebração, nosso culto pela manhã. No dia 25 nós teremos a nossa assembleia ordinária para tratarmos de coisas comuns aqui da nossa casa, tá bom? E lembrando que todos os dias tem coisas novas aí na rede, no Facebook e também no YouTube, tá bom? Que Deus te abençoe você. Você já sabe que tem um ponto de encontro todos os dias no Facebook e a transmissão no YouTube às 18 horas, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Tenha uma semana abençoada na graça do Senhor Jesus. Amém. Que nada de mal venha acontecer, em nome de Jesus. Assim como uma flor se abre com a brisa, restaura-nos, Senhor, com graça nos abriga. Assim como um sorriso abraça uma dor, restaura